Olá, meu amigo, minha amiga. Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento santo. Talvez você tenha chegado até aqui com a mente cansada, o coração acelerado e pensamentos que não param. Preocupações que você carrega durante o dia e que insistem em voltar à noite quando tudo fica em silêncio. Medo do amanhã, contas, decisões, pessoas que você ama, situações que você não consegue controlar. Hoje eu quero declarar algo sobre a sua vida. Deus não te chamou para viver refém da preocupação. Existe uma proteção espiritual disponível para você agora. Uma paz que não depende de resolver tudo hoje. Um cuidado divino que começa dentro do seu coração e se estende sobre tudo o que te cerca. Fique comigo até o final, porque este clamor não é comum. Ele carrega um princípio antigo, profundo, que tem o poder de tirar o peso da preocupação e devolver o descanso à sua alma. Se este vídeo falar com você, já curta, compartilhe com alguém que precisa desse alívio e escreva nos comentários. Eu recebo a paz de Deus. Existe um peso que não aparece no corpo, mas cansa mais do que qualquer trabalho físico. É o peso da preocupação constante, aquela sensação de estar sempre em alerta, sempre pensando no que pode dar errado, sempre tentando antecipar problemas que ainda nem aconteceram. Talvez você sorria para as pessoas, cumpra suas obrigações, siga em frente, mas por dentro sente um aperto no peito, uma inquietação que não vai embora. A mente não desliga, o coração não descansa e a alma vai ficando cansada, silenciosamente. Se você vive assim, saiba de algo importante. Isso não te faz fraco, nem te faz menos espiritual. Isso te faz humano. A Bíblia reconhece esse peso quando diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Deus sabe exatamente como a preocupação age dentro de você. O problema não é sentir a preocupação bater à porta. O problema é quando ela se instala, cria morada, governa pensamentos e rouba a paz. Aos poucos, ela começa a afetar o sono, as decisões, a fé e até a forma como você enxerga o futuro. Mas hoje há um convite divino para você: não carregar mais esse peso sozinho. Deus não ignora sua luta interior. Ele vê cada pensamento repetitivo, cada medo escondido, cada suspiro cansado. E é justamente aí que a proteção dele começa a se manifestar, quando você reconhece que precisa entregar o que não consegue mais segurar. Permaneça aqui. Há um caminho de descanso sendo revelado passo a passo. Há momentos em que o corpo até para, mas a mente continua correndo. Você se deita, fecha os olhos, mas os pensamentos começam a falar alto. Lembranças, cenários, e se? Como vai ser? O que eu faço agora? A mente não descansa e a alma começa a clamar em silêncio. Muitas pessoas se culpam por isso. Pensam: se eu tivesse mais fé, não estaria assim. Mas isso não é verdade. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que amavam a Deus e ainda assim enfrentaram noites de angústia, dias de inquietação, momentos de profundo conflito interior. O clamor da alma não é rebeldia, é um pedido de socorro. Quando a mente está sobrecarregada, a alma tenta avisar que algo precisa ser entregue. É como se o interior dissesse: isso está pesado demais para você. E Deus escuta esse clamor, mesmo quando ele não vira palavras, mesmo quando ele só vira lágrimas ou um suspiro profundo. Existe uma batalha silenciosa acontecendo aí dentro. De um lado, a fé que diz Deus cuida. Do outro, pensamentos insistentes que dizem: mas e se não der certo? E essa tensão cansa, drena forças, rouba a alegria. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida: Deus não se ofende com o seu clamor. Ele se aproxima dele. Quando a mente não descansa, é sinal de que chegou a hora de permitir que Deus assuma o controle dos pensamentos. Não pela força, não pela cobrança, mas pela entrega. A alma encontra alívio quando entende que não precisa resolver tudo agora. Se você está vivendo essa luta interior, fique em paz. Este caminho que estamos percorrendo não é de julgamento, é de cura. E passo a passo, Deus vai ensinar você a trocar preocupação por confiança, peso por descanso,
Medo por proteção. Existe uma mentira silenciosa que muitos carregam no coração. A ideia de que precisam ser fortes o tempo todo, dar conta de tudo, resolver tudo sozinhos. Como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza. Como se descansar fosse falta de responsabilidade. Como se entregar preocupações a Deus fosse desistir. Mas isso nunca veio do Senhor. Desde o início, Deus deixou claro que o ser humano não foi criado para carregar pesos excessivos sozinho. O coração tem limites. A mente tem limites. E ignorar isso gera cansaço, ansiedade e desgaste espiritual. O problema não é o desafio que você enfrenta, é tentar enfrentá-lo sem descanso interior. A palavra nos lembra que Deus convida, não exige. Ele diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repare, ele não diz resolvam primeiro, nem sejam fortes, nem aguente mais um pouco. Ele diz: venham. Talvez você tenha assumido responsabilidades que não são suas, preocupações que pertencem ao amanhã, medos que você tenta controlar para proteger quem ama, situações que fogem completamente do seu alcance, mas que você insiste em carregar na mente e no coração. Hoje, com amor, Deus te lembra: eu nunca pedi que você carregasse isso sozinho. Entregar não é abandonar. Confiar não é cruzar os braços. Descansar não é desistir. É reconhecer que existe um Deus que cuida, que vê o que você não vê, que age onde você não pode agir. Quando você solta esse peso, algo começa a mudar dentro de você. O corpo relaxa, a respiração desacelera, a alma encontra espaço para a paz entrar. E é nesse lugar de entrega que a proteção divina começa a se manifestar de forma mais clara. Permita-se aprender esse descanso. Ele é parte do cuidado de Deus com você. Muitas vezes nós pedimos proteção esperando que Deus mude imediatamente as situações ao nosso redor. Que Ele resolva o problema, abra a porta, traga a resposta rápida. E sim, Deus pode fazer isso. Mas na maioria das vezes, a primeira obra dele não acontece fora, acontece dentro. A verdadeira proteção de Deus começa no coração. Antes de mudar o cenário externo, Deus guarda a mente. Antes de silenciar o problema, Ele silencia a ansiedade. Antes de tirar o perigo, Ele fortalece a confiança. Porque uma pessoa protegida por dentro não é dominada pelo medo do que acontece fora. A Bíblia diz que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo pensamento está nele. Isso revela um princípio profundo. Quando o coração está alinhado com Deus, a preocupação perde força. A situação pode até continuar a mesma por um tempo, mas você já não é mais a mesma pessoa diante dela. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece instável. Notícias, contas, decisões, pessoas imprevisíveis. E o coração tenta se antecipar, se proteger, criando cenários de defesa. Mas isso só gera mais tensão. Hoje, Deus te convida a uma proteção mais profunda. Não a que controla tudo, mas a que confia plenamente. Quando o coração descansa em Deus, algo poderoso acontece. O medo deixa de comandar. A pressa diminui. A fé começa a falar mais alto do que a preocupação. E aos poucos você percebe que está sendo guardado, mesmo sem entender todos os detalhes. Declare comigo em silêncio ou em voz baixa: meu coração está guardado em Deus. Minha mente descansa no cuidado do Senhor. Essa é a base da verdadeira proteção. E a partir daqui, vamos aprender como entregar de forma prática e espiritual tudo aquilo que tem roubado sua paz. Existe um ensinamento bíblico simples, mas profundamente transformador, que muitos conhecem de ouvir falar, mas poucos praticam de verdade. A palavra diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não diz pensem, não diz analisem, não diz controlem, diz lancem. Lançar é um ato intencional. É pegar aquilo que está pesando e conscientemente colocar aos pés do Senhor. Não de forma simbólica apenas, mas com decisão interior. É reconhecer: isso não está mais comigo. Agora está com Deus. O segredo não está em repetir 1000 vezes a mesma preocupação em forma de oração. Está em entregar e não pegar de volta.
Muitas pessoas oram, entregam e minutos depois retomam tudo na mente, como se Deus não fosse capaz de cuidar. Hoje, Deus te convida a reaprender esse movimento espiritual. Não é emocionalismo, é fé prática. É dizer: eu confio mais no cuidado de Deus do que nos meus próprios pensamentos. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Visualize tudo aquilo que tem te preocupado. Pessoas, situações, contas, decisões, medos do futuro. Agora, em espírito, coloque tudo isso diante de Deus. Diga com o coração: Senhor, eu lanço sobre ti essa preocupação. Eu declaro que não carrego mais esse peso. Eu recebo o teu cuidado. Quando você faz isso, algo começa a se alinhar dentro de você. A mente se aquieta, o coração se suaviza. A alma entende que não está mais sozinha na luta. Esse é um segredo antigo, simples, mas poderoso. E ele abre espaço para a ação sobrenatural de Deus. Uma das maiores fontes de preocupação é perceber que há coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. Decisões de outras pessoas, resultados que dependem de fatores externos, situações que não podemos prever nem acelerar. E a mente humana luta contra isso, tentando controlar o incontrolável. Mas existe um descanso que só chega quando aceitamos essa verdade. Há áreas em que só Deus pode agir. Confiar em Deus não é cruzar os braços, é reconhecer os limites humanos e abrir espaço para a ação divina. É entender que enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus protege. Enquanto você confia, Deus move circunstâncias que você nem imagina. Muitas batalhas que você nunca viu foram travadas por Deus em seu favor. Livramentos silenciosos, portas fechadas para te proteger, caminhos desviados que evitaram dores maiores. Você não percebeu, mas foi guardado. Isso é proteção divina em ação. Quando você insiste em controlar tudo, o coração se esgota. Mas quando você entrega o que não pode mudar, algo poderoso acontece. A ansiedade diminui e a fé cresce. Você começa a viver um dia de cada vez, com mais leveza, sem antecipar dores que talvez nunca venham. Hoje declare com fé: Senhor, eu confio em ti. Eu entrego o que não posso controlar. Eu recebo a tua proteção. Essa declaração não muda apenas a forma como você ora. Ela muda a forma como você vive. E a partir desse lugar de confiança, Deus começa a agir de maneiras que ultrapassam a lógica humana. Existe uma paz que não depende de tudo estar resolvido. Uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. A Bíblia chama essa paz de algo que excede todo o entendimento humano. Ela não faz sentido lógico, mas faz um profundo sentido espiritual. Essa paz é uma guarda. Ela protege a mente. Ela impede que pensamentos de medo dominem. Ela cria um limite espiritual onde a preocupação não pode ultrapassar. Mesmo em meio ao caos, ela se estabelece como um muro invisível ao redor do coração. Talvez hoje o seu mundo exterior esteja barulhento. Exigências, cobranças, decisões urgentes, responsabilidades acumuladas. Mas Deus quer te ensinar algo precioso. É possível ter calma por dentro mesmo quando tudo está agitado por fora. Essa paz começa quando você decide parar de alimentar pensamentos que te machucam. Quando você escolhe confiar mais na promessa do que no problema. Quando você troca o "e se der errado" pelo "Deus está comigo". A paz de Deus não anestesia a realidade, mas fortalece você para enfrentá-la com equilíbrio. Ela não apaga os desafios, mas muda a forma como você os encara. E quem anda nessa paz anda protegido. Grande parte das nossas preocupações não é nem sobre nós mesmos, é sobre quem amamos. A casa, os filhos, o cônjuge, os pais, o sustento, o amanhã. A mente tenta prever perigos, antecipar dores, evitar perdas. E sem perceber, o coração entra em estado constante de alerta. Se você carrega esse tipo de preocupação, saiba, Deus vê o amor por trás do seu medo. Ele sabe que você só quer proteger, cuidar, garantir que tudo fique bem. Mas hoje Ele te convida a confiar essa proteção a Ele. A palavra nos ensina que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Isso não é uma repreensão, é um alívio.
Deus está dizendo: deixe comigo. Eu cuido do que você ama. Proteção divina não é ausência de desafios, é presença constante de Deus em cada detalhe. É Ele guardando a casa quando você sai. É Ele protegendo a família quando você dorme. É Ele indo à frente do futuro que você ainda não conhece. Feche os olhos por um instante. Traga à mente sua casa. Traga à mente sua família. Traga à mente o amanhã que te preocupa. Agora, em espírito, cubra tudo isso com a presença de Deus. Declare com fé: minha casa pertence ao Senhor. Minha família está debaixo da proteção divina. Meu futuro está guardado por Deus. Quando você faz essa entrega, algo muda dentro de você. O medo começa a perder espaço. A responsabilidade excessiva se dissolve. E o coração entende que não está sozinho na missão de cuidar. Siga comigo. Ainda há libertação profunda da preocupação sendo construída dentro de você. A preocupação, quando não é tratada, cria um ciclo. Um padrão invisível que se repete todos os dias. Você acorda pensando no problema, passa o dia tentando resolver tudo mentalmente e vai dormir levando o mesmo peso. Mesmo quando algo se resolve, logo surge outra preocupação para ocupar o lugar. Esse ciclo não começa nas circunstâncias. Ele começa nos pensamentos. A mente aprende a funcionar em estado de alerta. E com o tempo, preocupar-se vira hábito. Mas hoje Deus quer te conduzir a uma libertação mais profunda, quebrar esse ciclo pela raiz. A palavra nos ensina a renovar a mente. Isso significa substituir pensamentos que adoecem por verdades que libertam. Não é negar a realidade, é escolher qual voz terá autoridade dentro de você. Sempre que a preocupação surgir, você pode responder com uma declaração de fé. Não em voz de desespero, mas em tom de confiança. Algo simples, mas poderoso. Deus está no controle. Eu não estou sozinho. Isso não governa minha mente. No início parece pequeno, mas com o tempo essas declarações criam um novo caminho interior. A mente aprende a descansar. O coração aprende a confiar. E o ciclo da preocupação começa a se romper. Esse é um processo. Um treinamento espiritual diário. E cada vez que você escolhe a fé no lugar do medo, algo dentro de você se fortalece. Estamos nos aproximando de um lugar profundo de descanso. Continue comigo. Descansar para muitos parece algo impossível. A mente diz que parar é perigoso, que relaxar é perder o controle, que descansar é baixar a guarda. Mas no reino de Deus, o descanso não é descuido, é um ato de confiança profunda. Quando você descansa em Deus, você está dizendo sem palavras: eu confio que o Senhor cuida de mim mesmo quando eu não estou vigilante. E isso é poderoso espiritualmente. É uma declaração silenciosa de fé. A Bíblia nos mostra que Deus trabalha enquanto o homem dorme. Isso significa que você não precisa estar em alerta o tempo todo para que as coisas aconteçam. Há um momento em que a alma precisa se recolher, respirar, entregar e simplesmente descansar. Talvez você esteja vivendo noites agitadas, sono leve, pensamentos que despertam de madrugada. Se for assim, saiba que Deus quer te ensinar a dormir em paz novamente. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Antes de deitar, experimente fazer um gesto simples. Respire fundo, entregue o dia a Deus e declare: Senhor, esta noite eu descanso em Ti. Minha mente se aquieta. Meu coração está seguro. O descanso espiritual não elimina responsabilidades, mas restaura forças. Ele cura a mente cansada. Ele prepara o coração para decisões mais sábias. E ele protege, porque uma alma descansada não é facilmente dominada pelo medo. Estamos quase chegando ao clamor final. Permaneça nesse lugar de entrega. Antes de todo grande clamor, existe um momento de preparo interior. Deus não se move pela pressa, Ele se move pela entrega. E agora é esse o convite: preparar o coração para falar com Deus de um lugar de confiança, não de desespero. Muitas orações não produzem descanso porque nascem do medo. Hoje, este clamor nasce da fé.
da certeza de que Deus está presente, ouvindo, cuidando e protegendo. Por isso, eu te convido a diminuir o ritmo. Feche os olhos se puder. Respire fundo, lentamente. Sinta o corpo relaxar. Agora faça um exame interior, sem culpa. O que ainda está pesado? O que você ainda está tentando controlar? O que você ainda não conseguiu entregar totalmente? Não esconda nada de Deus. Ele já sabe. Apenas reconheça diante dele. Esse reconhecimento abre espaço para a ação divina. Diga em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu estou aqui. Eu me coloco diante de ti. Prepara meu coração. Quando o coração se alinha, a oração deixa de ser esforço e se torna descanso. É desse lugar que a proteção flui. É desse lugar que o clamor ganha autoridade espiritual. Permaneça nesse silêncio interior por alguns segundos. Estamos prontos. Agora ore comigo. Não como quem implora, mas como quem confia. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença. Eu reconheço que muitas vezes deixei a preocupação dominar meus pensamentos, meu coração e até meu descanso. Mas hoje eu faço um clamor diferente. Eu declaro: toda preocupação que pesa sobre mim, toda ansiedade que tenta me governar, todo medo do futuro, eu entrego agora em tuas mãos. Eu decreto que minha mente está guardada. Eu recebo a paz que vem do Senhor. Eu declaro proteção sobre minha vida, minha casa, minha família e meu futuro. Senhor, cobre-me com tua presença. Guarda meus pensamentos. Afasta todo mal, todo perigo, toda opressão invisível. Eu declaro que enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Enquanto eu confio, o Senhor cuida. Enquanto eu durmo, o Senhor vigia. Eu recebo descanso. Eu recebo proteção. Eu recebo paz. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo mais uma vez. Sinta a leveza. Permita que essa paz permaneça. A preocupação não vai desaparecer porque você tentou ser forte. Ela se dissolve quando você aprende a confiar. Volte a esse clamor sempre que sentir o peso retornar. Faça desse momento um lugar de refúgio, um hábito santo, um encontro diário com o cuidado de Deus. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu descanso na proteção de Deus. Compartilhe com alguém que precisa desse alívio. E se puder, permaneça conosco. Aqui todos os dias nós escolhemos a fé no lugar do medo. Que a paz do Senhor guarde sua mente e seu coração, hoje e sempre. Amém.